Radialista Nogueira Filho. Nome: José Nogueira Lima Filho. Nascido em 7 de setembro de 1969. Natural de Pentecoste, Ceará. Desde seus 6 anos de idade, já despertava a vocação de comunicador quando mesmo escutava em um pequeno rádio de seu pai, Zé Nogueira em Memória, as rádios Assunção, Uirapuru, Dragão do Mar, Verdes Mares, entre outras emissoras. O mesmo destaca os radialistas Almino Menezes, Edson Silva, na época entre 76 e 80, onde o jovem Nogueirinha ficava debruçado na frente de um pequeno rádio de seu pai ouvindo esses pioneiros do rádio cearense. E na década de 80, foi na famosa FM do Povo, do sistema O Povo de Rádio, que Nogueira Filho procurou a inspiração de um dia ficar na frente de um microfone para comunicar com ardor e alegria. Mas o mesmo tem como inspiração os radialistas de FM, Alberto Rangel e Will Ferrari, na época FM do Povo. Regis Oliveira, Ataliba Torres, Carlinhos Paiva, na época radiodifusora de Pentecoste. Mas foi em 1997 que este sonho se tornou realidade, através da fé de seu pai, o então Zé Nogueira em Memória, homem de muita fé, devoção, que isso foi possível. Na época, o jovem Nogueirinha, o futuro radialista, estava desempregado, isso no ano de 1996, e seu pai, que era um grande incentivador de seu trabalho, fez uma promessa a Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Pentecoste. E o pedido que seu pai fez foi: Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Pentecoste, faça uma estrela brilhar na vida do meu filho. Foi que em janeiro do ano seguinte, apareceu uma notícia de que um advogado estava construindo um local para ser instalado uma FM para a cidade de Pentecoste. Isso logo alegrou o coração do futuro radialista, que foi por muitas vezes ao local das obras e sempre tinha uma pessoa que logo tentava de uma forma ou de outra desanimá-lo, dizendo que ali não teria vaga para ninguém da cidade, somente profissionais de fora. Mas o jovem Nogueira Filho não desistiu, foi para cima com tudo e não arredou o pé do local. E enquanto isso, um radialista chamado Clóvis da Costa já articulava a programação desta emissora, que ainda não tinha nome. O mesmo foi procurado pelo então jovem Nogueira Filho, que logo lhe entregou uma fita cassete com gravações e locuções de sua voz, tentando mostrar assim um pouco do seu trabalho. Foi aí então que Nogueira Filho ficou sabendo que a emissora pertencia a um grande advogado, Dr. Crescêncio Pereira Júnior, que logo de imediato pediu ao senhor Clóvis da Costa que encaminhasse 15 pessoas para fazer um teste de locução nos estúdios da Rádio AM do Povo. Era uma tarde de quinta-feira e o jovem Nogueira Filho estava com uma semana que estava trabalhando em uma loja de móveis eletrodomésticos de Pentecoste, fazendo bico. Mas quando soube desta convocação, de imediato largou tudo e foi junto com os outros que estavam dentro de um carro. O mesmo lembra que era uma lotação branca. Finalmente todos chegaram nos estúdios da Rádio O Povo, do sistema O Povo de Rádio em Fortaleza, onde foram fazer o então teste para locução. Lá estava Alberto Rangel, Dr. Crescêncio Júnior, proprietário da emissora, Eduardo Gomes, operador de áudio, Clóvis da Costa, diretor e coordenador da emissora e outros. Finalmente chegou a hora de todos fazerem então aquele teste de locução. Nogueira Filho foi o penúltimo a então adentrar os estúdios. Na frente de um microfone profissional, foi-lhe dado então um texto para que o mesmo pudesse fazer uma locução dinâmica, para cima, bem pontuada, que pudesse impressionar os senhores diretores que ali estavam. E após o término se levantou e ficou aguardando na recepção do estúdio. Ficou um suspense no ar. Quem foram os escolhidos? Quem de fato passou no teste? Mas apenas 2 dias depois é que foi divulgado e lá estava o nome de Nogueira Filho, que até então não era Nogueira Filho. Esse nome foi colocado por Alberto Rangel, que foi um dos primeiros locutores de FM no estado do Ceará. Nossa, logo a notícia se espalhou por toda a cidade de Pentecoste, mas faltava o nome da rádio. Rádio essa que seria inaugurada no dia 29 de março de 1997. De repente, o diretor e coordenadores anunciaram o nome que, para surpresa de Nogueira Filho e de seu pai, Zé Nogueira em Memória, que havia feito um pedido a Nossa Senhora da Conceição que lhe fizesse brilhar uma estrela na vida do seu filho. De repente veio a grande surpresa. O nome da emissora a partir daquele dia se chamaria Rádio Estrela d'Alva FM.
pois não foi que a prece do seu pai foi atendida? Mas você deve estar perguntando, como assim? É porque o nome da emissora se chamaria de fato, na data de 29 de março de 1997, de Estrela d'Alva FM. E assim se passaram vários anos. Essa emissora ficou no ar por 4 anos e 8 meses, sendo uma grande ferramenta de utilidade pública para a cidade de Pentecoste. Mas foi no ano de 2002 que esse sonho se concretizou de uma maneira oficial, quando mesmo resolveu fazer seu curso de radialista pela Faculdade Gama Filho de Fortaleza, em parceria com o Sindicato dos Radialistas e Publicitários do Ceará. E por coincidência, após o fechamento da Rádio Estrela d'Alva, o mesmo que lhe havia dado emprego, o senhor empresário Julião, também lhe chamou para trabalhar numa empresa de revenda de gás. Quando surgiu essa oportunidade de fazer um curso de radialista, mais uma vez teve o apoio deste empresário. Todas as tardes, o jovem Nogueira Filho, 15h30, se deslocava para Fortaleza, lá para a Faculdade Gama Filho, para então estudar e por vários meses concluir o seu curso de radialista. E até nos dias de hoje, o então comunicador exerce a sua missão de comunicar com muita alegria e responsabilidade, profissionalismo, de levar a tantos a sua voz amiga, sempre em prol do próximo, sendo uma voz forte que representa o povo da sua cidade. Bem, nós estamos aqui nesse exato momento para falarmos de uma pessoa que nossa amizade começou por volta de fevereiro de 1997. Foi quando eu, como presidente da Associação Luiz Crescêncio Pereira, Associação Beneficente, nós, associação, decidimos montar no município de Pentecoste a primeira rádio comunitária do município e talvez até da região do Vale do Curu. Foi quando, em um final de tarde, começo de noite, nós nos encontramos nos estúdios de uma rádio lá em Fortaleza, em que nós fomos fazer os primeiros contatos daquelas pessoas que estavam imbuídas e com o propósito de nos ajudarem no surgimento da rádio Estrela d'Alva FM. Foi quando eu fiz o primeiro contato, eu posso até dizer, com aquele jovem idealista, que Nogueira Filho, desde os meados de 97, ele já se apresentou para comigo um jovem idealista, um jovem religioso, um jovem com a vontade de despontar para o seu trabalho de radialista. Foi como iniciamos o trabalho, tivemos outros encontros, e eu até anotei aqui, no dia 29 de março de 1997, estava Nogueira Filho, o nosso querido Nogueirinha, fazendo o lançamento da rádio FM Estrela d'Alva 104.3. E daí então nós começamos uma vida mais de perto, né? Eu também, como radialista e advogado, tive o prazer de, durante vários anos, iniciado em março de 1997, lidar quase que diariamente com o então iniciante radialista Nogueira Filho, o nosso Nogueirinha. Como eu esperava, o Nogueirinha daquela época foi crescendo dentro da radiodifusão do município de Pentecoste e, por que não dizer, da região do Vale do Curu, né? Quero aqui dar o meu depoimento. Foi bom demais, está sendo bom demais e será melhor ainda os nossos contatos futuros, o nosso contato presente, porque é um profissional que ao longo do tempo
foi se formando naturalmente, que ao longo do tempo ele foi brotando o que tinha no seu interior. Me lembro bem, ele sempre conta que em um dos sonhos do seu Nogueira, né, que ele sempre dizia: doutor Crescêncio, tivemos um sonho de que iria nascer uma estrela para o meu filho. E isso aconteceu realmente. Quando nós escolhemos, eu não digo acelhar, não foi nem coincidência, é obra do destino. Estava ali, nascendo, lá em março de 1997, a Rádio FM Estrela d'Alva, como eu falei há pouco, e realmente a estrela da comunidade, a estrela do radialista Nogueira Filho. Parabéns, Nogueirinha. Até próximo, se Deus quiser. Sou a mãe de Nogueira Filho. Ele nasceu no dia 7 de setembro de 69, não é mais novinho. E outra coisa, desde pequeno ele já gostava de mexer com o negócio de pegar um rádio e sintonizar no outro rádio, numa coisa, que às vezes o Zé estava num bar ali bebendo, o Zé Nogueira, vem pra casa. Aí como foi que falou meu nome na rádio, que ninguém não ligava, né, para dizer. Ele fazia essas coisas assim nos rádios e dava certo, né, saía no outro canto. É isso, nunca me deu trabalho de andar bebendo, sair das coisas da igreja. Toda vez que quis ser radialista, apareceu o Crescêncio Júnior, né, que deu a chance a ele dele ser locutor. Tem curso de radialista. Ele tem um curso, muito preparado não, mas sabe falar um pouco. Gosta de rádio, o que a gente pode fazer? Tem que aceitar, é a profissão que ele quis, né? E tá dando certo, graças a Deus, até hoje. Hoje está na rádio aí da Ivoneide, graças a Deus, uma pessoa boa. Eu gosto muito da Ivoneide e, graças a Deus, ela faz muitos anos que a Nogueirinha trabalha na rádio que é dela, confiando nele, né? E tá dando certo. Gente, eu gostaria de falar para vocês uma coisa muito importante. Eu fui a primeira professora do Nogueirinha. Um menino inteligente, educado, amável e que eu sempre conheci desde o primeiro momento da sua inteligência e da sua escolha de hoje atuar como ótimo profissional na área da comunicação. Eu me sinto muito feliz em poder dar essa entrevista falando desse ser humano maravilhoso que é o Nogueira Filho. Bom, como já é do conhecimento de todos, aqui é o famoso prédio, né? Um prédio arquitetônico, um dos mais belos aqui da cidade de Pentecoste, onde estão instalados os equipamentos, os transmissores da rádio, que é a verdadeira escola de todos os locutores e radialistas de Pentecoste, que é a famosa Radiodifusora Vale do Curu. Essa rádio que já passou por vários empresários, pessoas que realmente investiram na comunicação lá nos meados, no comecinho dos anos 80. E eu tive a satisfação de passar por essa casa também, não sendo apenas locutor, mas também diretor de programação desta emissora, né? E hoje a gente retorna aqui novamente a esse prédio para ver, né, para sentir de perto a emoção de ter passado por aqui também, ter dado a minha contribuição como radialista, como locutor de rádio. Enfim,
A minha infância foi marcada por uma espécie assim de digamos assim, um amor pela comunicação. Eu estava aqui na inauguração de tudo isso aqui, uma multidão de gente, porque era uma novidade, uma rádio na cidade, um único veículo de comunicação de uma maneira social para toda a cidade de Pentecostes. Então esse pátio ficou lotado de gente. E aqui estava o pequeno Nogueirinha, o Nogueira Filho, o apaixonado por rádio, que já estava com o rádio na mão, ouvindo as pessoas inaugurando com o microfone na mão e ao mesmo tempo com o rádio, ouvindo o que estava passando. Então isso aqui é uma escola para mim. Claro, é evidente que de lá para cá eu acompanhei outros amigos que tiveram o privilégio de estar aqui primeiro, de começar primeiro. São muitos colegas de rádio que passaram por aqui primeiro. Eu vinha para cá, ficava olhando, imaginando. Aí, de repente, em 2000, nos meados de 2004 até 2007, eu estive por aqui como locutor. Depois tive uma fase como também diretor. A gente ficou aqui, agradecendo também o grande empresário, Dr. Avelino Forte, e que no qual aqui nessa rádio nós tivemos aqui momentos marcantes. Entre eles foi a época do falecimento do então prefeito Antônio Braga de Azevedo, Antônio Carneiro, né, que na época nós estávamos aqui também fazendo uma narração do boletim médico do Gigante do Vale. Então foi também uma maneira da gente passar para a população, através deste veículo de comunicação, o estado de saúde de Antônio Carneiro naquela época. Como bem também nós estávamos aqui numa manhã, né, nesse dia aqui do falecimento de Antônio Carneiro, quando a gente ligou os microfones para dizer que o Gigante do Vale havia feito a sua partida. Realmente a difusora entrou para a história, né, como aquela porta-voz da informação, de trazer a notícia com precisão. Hoje eu sou radialista profissional, tenho o meu registro profissional, tenho o meu diploma e levo isso muito a sério. É como que fosse assim, tipo assim, um bálsamo, né, um sonho realizado. E assim é a história do pequeno Nogueirinha, o sonhador do rádio. Foi aqui nessa praça, nesta igreja matriz Nossa Senhora da Conceição, onde aconteceu um dos momentos mais, digamos assim, incríveis da minha vida, da minha profissão. Foi nesta igreja, né, a padroeira de Pentecostes Nossa Senhora da Conceição, que o meu pai, em memória, saudoso Zé Nogueira, fez uma promessa para Nossa Senhora da Conceição. 1996, quando eu estava desempregado, completamente desempregado, e um pai, como qualquer outro, se preocupa com seu filho. E o meu pai então fez uma promessa, um voto a Nossa Senhora. Ele foi diante da imagem de Nossa Senhora da Conceição e disse: Nossa Senhora, faça uma estrela brilhar na vida do meu filho. Então é aqui nesse lugar, foi onde se concretizou realmente um pedido que meu pai fez, com muita fé, com muita generosidade, a Nossa Senhora Imaculada Conceição. Também está na minha história a religiosidade, a fé. Nesse lugar aqui também, por 33 anos, nesta paróquia, eu também pude exercer a minha vida de cristão. Como profissional radialista, um comunicador, também fazia com que os meus dotes de comunicação, de profissionalismo também fosse doado para a paróquia, para a fé, para a religiosidade, para a evangelização. E aqui nasceu então aquele pedido que futuramente se tornaria realidade. Nossa Senhora, faça uma estrela brilhar na vida do meu filho. Salve, ó Virgem, Mãe piedosa, salve a estrela formosa do mar, Santa Mãe Imaculada, sobre nós. Bom, é aqui também, né, sou radialista e ao mesmo tempo sou produtor de áudio. Hoje eu sou considerado o rei das gravações de propagandas aqui da nossa região do Vale do Curu. Eu comecei a gravar com fita cassete ainda, né? Ainda aquelas fitas cassetes, depois passamos para o MD, depois para o CD. E hoje as plataformas exigem logo que você, ao produzir o áudio, você já vai logo interagindo nas redes sociais, enfim.
E hoje aqui nos nossos estúdios, que é uma pequena empresa que eu montei, NF Produções de Propagandas, de minha propriedade, é aqui que eu produzo várias propagandas, é aqui nesse lugar onde eu dou voz exatamente aos comerciantes que querem falar para os seus clientes as suas promoções. Ou seja, a minha voz já ajudou muitas famílias, muitos comerciantes a vender seus produtos, a abrir as portas das suas lojas, dos seus comércios, dos seus mercantis. Foi através da minha voz que, ao mesmo tempo sendo contratado, ao mesmo tempo também tinha um prazer de fazer uma coisa bem feita, porque se tornava algo pessoal. Geralmente é um amigo, é um parente, é uma pessoa que nos procura para a gente então produzir aquele áudio. Áudio esse que vai sair nos carros de som, nas emissoras de rádio, futuramente é produzido um vídeo, as pessoas colocam nas redes sociais, enfim. Aqui também nós somos produtores de áudio, né? A nossa empresa NF Produções, com os nossos humildes equipamentos, fazemos com que chegue até os clientes aquilo que o comerciante quer falar. E também está a realização de um dos meus sonhos. Em 2001, quando a emissora que eu trabalhava foi fechada pela Anatel, devido a algumas irregularidades, a rádio essa que eu passei 4 anos, né, trabalhando lá como comunicador, locutor de rádio. Em 2002 eu tive a oportunidade de concluir um curso de radialista através da Faculdade Gama Filho e Sindicato dos Radialistas e Publicitários do Estado do Ceará. E aqui está, com muito orgulho, eu mostro para vocês essa realização de um sonho, né? O meu pai teve a graça de ver isso aqui. Depois, infelizmente, ele faleceu. Porém, eu quero avisar para vocês também que aqui onde nós estamos nesse momento fazendo essas filmagens é na Avenida José de Borba Vasconcelos. A avenida essa que eu cresci, né? Desde criança, eu já vou fazer 55 anos, e é exatamente nessa avenida que eu brincava, que eu sonhava. Era o menino do rádio. Meu pai então tinha esse radinho, uma pilha, que ele colocava em cima de umas sinucas que ele tinha aqui em frente, aqui onde a gente morava, e eu ficava debruçado de frente com esse rádio, um radinho, uma pilha, que era da marca Sanyo, se não me engano. É isso aí, tem até a foto aí, tem a imagem, mostra aí. E através desse radinho, eu ficava ali debruçado ali, imaginando, um dia eu quero ser locutor de rádio, eu quero ser radialista. E aí eu escutava o programa de um grande comunicador chamado Edson Silva, que anos depois, muitos anos depois, agora em 2014, eu tive o prazer de encontrar esse cidadão ali próximo ao Sistema Verdes Mares de Comunicação, onde eu pude contar para ele a minha história, e ele ficou até emocionado. Grande Edson Silva. O meu pai escutava isso nos anos de 1975. Meu pai escutava esse programa, que era um programa policial, onde a gente tinha informações sobre o plantão policial, enfim. Aquilo me cativava, achava bonito, me empolgava ouvir a voz daquele locutor. Então eu tinha um carrinho de brinquedo, em que eu fazia com que esse carrinho chegasse na frente do rádio, né? E ali era, sei lá, uma imaginação passava pela cabeça do então sonhador Nogueira Filho. Era eu chegando em frente à estação de rádio para fazer o meu programa de rádio. E isso se concretizou, minha gente. Hoje eu sou radialista, como vocês viram, nós temos o nosso diploma de radialista, o meu nome, eu tenho um registro profissional. Para algumas pessoas vai dizer assim, mas ou vantagem, isso aí não dá dinheiro, não tem problema. Isso aqui se chama realização de um sonho. Tem gente que tem vontade de ser professor, tem engenheiro agrônomo, tem gente que tem vontade de ser, sei lá, um jardineiro, um garçom. A pessoa se sente bem fazendo aquilo que gosta. Então, a minha vocação é essa. A minha vocação é comunicação. Muito bem, e aqui eu me encontro nos estúdios da emissora que atualmente faço um trabalho de locução, coordenador de programação, que é uma rádio comunitária, né? O 98,7, a nossa FM, que foi um projeto do coração do grande gigante do Vale, Antônio Carneiro. Eu posso afirmar para vocês que em 2001, Antônio Carneiro tinha uma rádio aqui no Conjunto Coab, e nesse prédio aqui onde nós estamos funcionava exatamente a rádio que eu menciono aqui na nossa história, que é a Rádio Estrela d'Alva FM.
Ambos, as duas emissoras, elas fecharam no mesmo período, assim, no mesmo dia. Isso em 2001. E lembro que nessa época, Antônio Carneiro estava numa novena na comunidade chamada Miranda, e lá eu estava também, e que no qual, após a novena, eu pedi uma carona para o Antônio Carneiro, e o Antônio Carneiro então disse: eu vou mais depois do leilão. E assim foi feito. Depois do leilão nós viemos na estrada, ele com o motorista Dó, ele sentado na frente, no banco de trás. E lembro que eu tive coragem de tocar no assunto. Logo eu, que era um adversário de Antônio Carneiro, criticava a administração dele, mas aquele homem tem uma força tão grande na palavra dele, que eu tive coragem de tocar no assunto. Seu Antônio Carneiro, Pentecoste não tem mais nenhuma rádio, tanto a Estrela d'Alva fechou, como a 96, que era a rádio dele. Ele levantou o dedo indicador da sua mão direita e disse: não se preocupe, meu filho, porque você vai fazer um grande trabalho em uma rádio que vai ser minha. Ou seja, nessa época Antônio Carneiro já havia feito um pedido de uma concessão desta rádio, cuja esta emissora entrou no ar no dia 23 de dezembro de 2007. E a primeira voz de teste que entrou no ar foi a minha, exatamente às 3h35 dessa data mencionada. E aqui estou eu, também nesse local onde eu comecei a trabalhar oficialmente de rádio, quando aqui ainda funcionava uma outra emissora chamada Estrela d'Alva. Sou radialista de vocação e é uma alegria muito grande no meu coração poder compartilhar com todos a minha história. Faço um trabalho realmente aqui, eu não sei de que forma, como o Antônio Carneiro profetizou, mas aqui estou já com mais de 16 anos que estou nesta emissora. Já foi feito muitos trabalhos bacanas, principalmente algumas campanhas para ajudar famílias carentes, enfim, muitas coisas bacanas aconteceram, e que cada coisa que acontece me faz recordar o que o saudoso Antônio Carneiro falou para mim, né, que foi prefeito desta cidade por 5 vezes. Porém, ele disse que realmente você vai fazer um grande trabalho em uma rádio que vai ser minha. E aí, infelizmente, ele 4 anos depois, 5 anos depois, ele faleceu, e a rádio entrou no ar apenas 2 anos depois do falecimento dele. E eu quero agradecer demais o que esse homem falou para mim, me dando essa força, essa coragem de perseverar na comunicação. Hoje eu sou radialista profissional, apesar de que trabalho no FM comunitária, e que no qual posso exercer o meu trabalho como um grande profissional.